na minha vida, eu acho que a história acadêmica entrou na minha vida de um modo muito significativo e me ajudou a ter uma melhor relação comigo mesma, a perceber a importância do tempo presente, né? Quando antes de eu fazer história, quando eu fazia o ensino médio, a gente lia livros de literatura, via até a sala de aula mesmo, assistindo aula de história, e você ficava se imaginando, como seria ter vivido naquele tempo. Fazer história me ensinou que o melhor tempo é o tempo de hoje, porque é o tempo da transformação, né? Nós estamos em grupos para a gente poder discutir essa questão de Grécia, da política que surge, da democracia que surge em aliança. Continue nos grupos, faz a prova exatamente o porquê, mas eu falei, não, eu não quero outro curso, eu vou fazer história. Aí fiz, passei, me identifiquei muito com o curso, acho que a questão de você, essa relação, você entender o presente a partir do estudo do passado, tudo encanta em história. Na verdade, cada assunto lhe encanta, cada assunto lhe remete a alguma coisa. Para mim, a história é ciência, sim, porque a gente tem método, tem um objetivo, né? Tem um rigor científico ao lidar com a fonte, mas ela tem um toque, sim, de arte, porque para que eu me faça ser entendida, eu preciso me expressar bem pela escrita. E quanto mais eu escrevo bem, mais o leitor vai me entender. Então, nesse sentido, nós somos ciência, mas uma ciência que dialoga com a literatura, pela questão da escrita, da narrativa. Olha, a questão de história, ciência, história, filosofia, história, arte, eu acho que isso aí, eles convergem, os três. Não tem história, ciência, história, eu acho que um pouco de tudo. Olha, eu defendo o seguinte, porque não tem que rotular. Por que história tem que ser somente arte? Por que história tem que ser só ciência? Eu não procuro rotular e nem me questiono se história é arte ou ciência. Para mim, história é tudo. Por que eu tenho que rotular? Eu acho que as pessoas estão muito preocupadas em rotular ou isso ou aquilo. Por que tem que ter essa dualidade ou uma dicotomia? Eu vou separar, história é arte. Não, história é ciência. Não me preocupo muito com isso, não. Vou trabalhando, vou discutindo com o meu aluno, vou proporcionando discussões de sala de aula sem me preocupar se história é uma ciência, se história é uma arte. Para mim, história é arte, é ciência, história é tudo, é muito mais. Então, não vou perder tempo discutindo se é arte, se é ciência. Isso para mim é rótulo. E rótulo, acho que não leva a gente a muitos lugares, não. Não sei quem inventou essa discussão aí, se é arte, se é ciência, mas eu não embarco nessa onda, não. No rótulo, não. Não gosto muito de rótulo, não. Então, enquanto professora, o meu papel hoje, seja no ensino médio que eu já trabalhei, na graduação, na pós-graduação, é que o aluno perceba a importância da história, né? Ele pode até, como os alunos de turismo, alguns dizem que não curtem muito história, mas eu percebo que ao longo do semestre, alguns começam a perceber a importância da memória, do lidar com a memória, a importância do patrimônio, as relações de poder que tem entre o esquecimento, entre o lembrar. Então, se o aluno percebe essa importância, para mim já é meio caminho andado em termos de trabalho efetuado na sala de aula. A história, ela é pesquisa, ela é procura de material, procura de respostas, né? Então, para o aluno do ensino fundamental, ele não tem essa visão aberta do que é a história científica, a história arte, história filosófica, porque no momento que a gente está explicando, a gente também está fazendo essa reflexão, né? Então, ele não tem essa noção, e também, já que foi colocado aqui, eu também nunca falei para eles, olha, isso aqui, fazendo essa divisão. A gente, quando está explicando, a gente explica como um todo, né? Então, não fala, olha, isso aqui é isso. Caramba, eu nunca me imaginei dando aula inaugural para um aluno do primeiro período em História. Difícil, viu?
Eu acho que eu levaria aquilo que meu professor falou, que me marcou muito na graduação, né? Ter a sensibilidade de ouvir as vozes do passado, né? De o que esse passado diz a respeito de mim, ao ponto de eu me perceber parecido com ele em alguns detalhes, mas principalmente perceber as diferenças, do que eu me distancio do meu passado. E outra coisa que eu diria para o meu aluno, acho que lembrando um pouco de Sertor, foi a importância de enterrar o passado para viver o presente, né? Até porque, como eu falei desde o começo, a história me ensinou a viver o tempo presente, porque é o lugar que a gente tem de transformação, é onde se dão os grandes embates, onde a gente tem tempo de modificar, de alterar alguma coisa. Eu acho que era isso, né? Essa relação, essa sensibilidade que ele tivesse com o passado e ter também essa certeza que o tempo presente é o tempo da transformação. Acho que seria um pouco disso.